de novembro, às 20 horas. Bom dia, graça e paz. Esse é mais um dia que o Senhor preparou para nós, um domingo abençoado.
Vamos crescer mais um pouquinho na carta de Paulo ao povo de Corinto, hoje no capítulo de número 11. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela sua bondade, pelo seu favor e pela tua graça. Te louvamos pelo dom da vida, te louvamos pela tua palavra, pelo nosso país livre, pela liberdade de lermos e transmitirmos a tua palavra. Guarda o nosso país, guarda a nossa nação e guarda os nossos corações, no nome de Jesus, amém. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, são 33 versículos, ok? Eu vou ler o capítulo todo, não, eu vou ler até o versículo 16, e depois vamos ler do 17 ao 33, perdoe minha voz, eu estou um pouco sem voz hoje, mas vamos conseguir, em nome de Jesus. Eu vou ler em dois momentos, por quê? Porque o capítulo 11, ele é dividido em dois momentos, duas dificuldades, dois problemas que a igreja de Corinto está vivendo. O primeiro problema é do versículo 1 ao versículo de número 16, que é o comportamento das mulheres na igreja, no culto. E o segundo problema, que não era para ser, mas estava acontecendo e era, na igreja de Corinto, é o comportamento dos irmãos em como conduzir a ceia do Senhor. Então, comportamento das mulheres no culto e como proceder em comunidade com relação à ceia do Senhor. Então, o que era para ser bênção, eles estavam transformaram numa verdadeira confusão, ao ponto do apóstolo Paulo ter que intervir escrevendo a primeira carta ao povo de Corinto, e aí é o capítulo 11, ok? Então vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 16. A minha versão é a NVI. Na verdade, o capítulo 11 começa no versículo 2. Por quê? Se eu ler para ti o versículo 33 do capítulo 10, você vai entender que o versículo 1 do capítulo 11 faz parte do final. Olha que loucura, o versículo 1 do 11 é o último versículo do capítulo 10. Por exemplo, versículo 33 do capítulo 10: também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. E aí entra o versículo 1 do 11, que na verdade é o final do 10. O final do 10. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí sim, aí agora nós começamos o capítulo 11, no versículo 2. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Versículo número 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos: é apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Versículo
Pois, 15 ainda, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto, mas se alguém quiser fazer polêmica a respeito disso, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Parece uma explicação um pouco confusa no primeiro momento, mas você vai ver que não tem nada de confuso. O que Paulo está tratando aqui é que na igreja de Corinto, naquele tempo, e é aqui que muitos se perdem, muitos estão achando que a aplicação que Paulo faz à igreja de Corinto no capítulo 11, é a mesma aplicação que nós temos que fazer hoje, com as mulheres da nossa igreja no dia de hoje. Isso é radicalismo, não é isso, isso é falta de entendimento e falta de compreender na forma genuína a palavra de Deus. Temos que entender o contexto de Corinto. O contexto de Corinto é: as mulheres não tinham vez, as mulheres não tinham voz, as mulheres, presta atenção, para a igreja de Corinto, as mulheres não precisavam de religião, somente os homens. Olha que loucura, esse era o contexto de Corinto. Presta atenção, no Oriente Médio, a mulher que se apresentasse em público, exibindo a face sem o véu, revelava uma moral duvidosa. Ou seja, olha como é que a igreja de Corinto, com relação às mulheres, as irmãs da igreja, era cheia de costume. Não era propício, não era decente uma mulher se apresentar em público, nem tampouco na igreja, para cultuar a Deus sem o véu, sem tapar a cabeça, sem tapar o rosto. Isso era algo desonroso. Só quem fazia isso eram as prostitutas da cidade. Somente as prostitutas andavam sem o véu. Para quê? Porque elas eram audaciosas, elas eram atrevidas, literalmente mulheres dirigidas por Satanás, com a mente e o coração dirigido por Satanás. Então elas faziam isso num ato de afronta à sociedade. Então só quem não tinha véu ou não usava o véu eram as prostitutas da época. Só tem um porém: Paulo entra em Corinto com o evangelho. Paulo injeta neles o amor de Jesus. Paulo apresenta para eles Cristo. E aí se torna o quê? Os extremos. Antes vocês não tinham voz. Antes vocês não precisavam de culto. Antes vocês não eram ninguém na comunidade. Só os homens eram reconhecidos. Agora, depois do evangelho, vocês querem radicalizar. Vocês querem fazer meio que um feminismo em Corinto. Meu Deus, faltava equilíbrio em Corinto. Antes de Paulo apresentar o Cristo, as mulheres nem falavam. Agora que Paulo apresenta o Cristo, as mulheres querem o quê? Ter o mesmo nível, a mesma posição, e se dependesse delas, ter mais autoridade que os homens. Viraram a cabeça radicalmente, perderam a noção. As mulheres de Corinto perderam a noção do espaço, de tempo, e da sua palavra. Então Paulo vem do versículo 2 ao versículo 16, acabar o quê? Essa bagunça, com essa falta de entendimento. Então Paulo colocar diante da igreja a primeira carta, no capítulo 11, colocando o quê? Fundamentos de como as mulheres têm que proceder dentro da comunidade. Ok? E Paulo vai explicar claramente, vamos ver daqui a pouco, Paulo vai explicar claramente que existe um radicalismo do inferno, aonde as mulheres são totalmente excluídas. Deus não compactou com isso, ok? Mas também, as mulheres não podem fazer o que quiser. Isso também, Deus não compactua. O que Paulo está tentando mostrar para a igreja de Corinto é: nós precisamos ser uma igreja centrada em Jesus, e uma igreja centrada em Jesus é uma igreja equilibrada, e o fundamento, a raiz, a base desse equilíbrio é a palavra de Deus. Então, do versículo 1 ao versículo de número 6, Paulo vai dizer assim: eu os elogio. Do versículo 2 ao versículo 6. Versículo 2, eu os elogio. Paulo começa o capítulo 11 elogiando Corinto. Paulo começa jogando Corinto lá para cima. Pensa num líder excelente, é Paulo.
Aquele líder que bate, depois assopra, depois bate. Então Paulo, ele começa jogando Corinto lá para cima no capítulo 11. Eu elogio vocês, meus filhos, uau, vocês são demais. Então Paulo começa elogiando. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Eu quero abrir um parênteses de cara aqui, irmão, de cara. Algumas linhas teológicas e alguns homens sem noção pegam essa palavra tradições aqui do versículo 2 e querem aplicar isso como tradicional. Não é. Tradição é uma coisa, tradicionalismo é outra coisa. O que Paulo está dizendo é: eu apliquei em vocês, eu apliquei na igreja de Corinto, eu compartilhei com vocês. Não é um tradicionalismo, mas é a tradição dos apóstolos, a tradição da palavra, a tradição de Jesus Cristo, a tradição do céu na terra, ao ponto do versículo 23 do capítulo 11 nos mostrar isso. Olha aqui, versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Uau, é sobre essa tradição que o apóstolo Paulo está falando, e mais, e aí tem dois conceitos, o que é tradição e o que é tradicionalismo. Tradição é uma fé viva de pessoas que já morreram, tradicionalismo é uma fé morta de pessoas que estão vivas. Pegou? A melhor definição de tradição para mim é uma fé viva de pessoas que já morreram. E a melhor definição de tradicionalismo é uma fé morta de pessoas que estão vivas. Então, o que Paulo está dizendo aqui é: eu compartilhei com vocês tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. É o que ele está tratando no versículo 2. Só começou, hein? Pega teu marca-texto, que vai marcar essa Bíblia com força aí hoje. Em outro momento, lá na frente, não chegamos nessa aula ainda, mas vamos chegar, lá na frente, no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 1, Paulo vai falar de novo sobre essa tradição. O que é essa tradição? O que ele está compartilhando? Vale a pena ler, vale a pena. Vamos lá, capítulo 15, verso 1, rapidinho. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. É sobre essa tradição que o apóstolo Paulo está falando no versículo 2 do capítulo 11, lindo. Não é tradição de tradicionalismo, é tradição do evangelho de Cristo que foi pregado pelo apóstolo Paulo e injetado no coração deles. Sobre isso que ele está dizendo. No versículo 3 do capítulo 11, ele vai dizer assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e que o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Do versículo 3 ao versículo 6, Paulo vai tratar da submissão da mulher ao seu marido, mas não é uma submissão de escravidão, não é uma submissão de senhor e escravo, não é uma submissão de dono, de patrão e de empregado, não. O que Paulo está comparando aqui é uma submissão de honra, uma submissão de respeito, uma submissão de amor, uma submissão de graça, uma submissão de misericórdia e de bondade. Da mesma forma que o homem é o cabeça da mulher, assim como Deus é o cabeça de Cristo. Então, a submissão que Paulo está tratando aqui não é uma submissão de superioridade, porque o homem está acima da mulher. Mentira! Se fosse isso, Paulo estaria dizendo que Deus está acima de Cristo, e isso não é verdade, porque é a mesma pessoa. Então, essa submissão não é de superioridade, não é de andar, não é de plataforma, não é de altura, mas é de honra, de amor, de graça e de misericórdia. É o que ele está tratando aqui.
Versículo 4: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Uau! Todo homem que honra com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza. Ai, meu Deus, aqui Paulo derruba umas 150 teorias do inferno. Por quê? Porque até no dia de hoje, existe muita comunidade que as mulheres não têm voz. Irmãos, capítulo 11, versículo de número, deixa eu ver aqui, 3, 4, 5, quebrou rapaziada. Paulo está dizendo que naquele tempo, na igreja de Corinto, as mulheres já poderiam estar falando, e as mulheres poderiam estar orando, e as mulheres poderiam estar profetizando. Paulo aqui está dando um equilíbrio. O equilíbrio é: as mulheres ficar sem falar nada não é de Deus. As mulheres falar sem o véu também não é de Deus, porque o véu representava naquele tempo, naquele momento, naquele contexto, naquele cenário, naquela década, naquele milênio, representava o quê? Honra, ok? Mas que a mulher orava, que as mulheres profetizavam. Que papo é esse? Século 21, 2021. Mulheres servem para tudo, mas poder orar na igreja, profetizar, trazer uma palavra, pregar não presta. Ah, irmão, vem para cá com a Bíblia, vem. Versículo 6: se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Olha como é que Paulo é cirúrgico. Esse apóstolo Paulo, meu Deus, extraordinário. Você não usa véu? Beleza, passa 0. Eu tenho que me controlar com essas piadinhas, nem eu aguento. Irmãos, tu não quer usar véu, ô Creuza? Não tem problema, Creuza, passa 0. Já que tu quer ficar com total desonra, então passa 0, Creuza, mete a gilete, fica brilhando a cabeça. Não, mas não posso, pastor, porque careca é desenrolo. Então, por favor, linda, com chapinha, sem chapinha, mete um véu nessa aí, porque o nosso contexto aqui é as mulheres que precisam e prezam pela honra, por ser honrada, que não são as prostitutas, elas usam um véu. Ei, você não faz o que você quer, você faz o que a comunidade respeita, segundo a visão do evangelho para aquele tempo e aquele momento. Ai, Jesus, nos guarda. Irmãos, preste atenção. Se a mulher não cobre a cabeça, deve o quê? Corta o cabelo. É simples. É tipo aquela coisa assim: se um olho teu te escandaliza, arranca. É melhor entrar no céu sem um olho do que os dois ir para o inferno. Escolhe, a escolha é tua. Paulo é demais, gente, demais. Versículo 7: o homem não deve cobrir a cabeça. Aí já é o contrário. Com relação aos homens, já é o contrário. Por quê? Porque o véu simboliza a honra para as mulheres, para os homens não. O cabelo grande, o cabelo comprido, significa honra, manto, para quem? Para as mulheres, para o homem não. Homem de cabelo comprido, igual mulher. Em Corinto não rola. Em Corinto não rola. Versículo 7, do 7 ao 10. Do 7 ao 10, Paulo vai tratar sobre a importância do véu. Presta atenção. Versículo 7. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Olha a causa. Por que tanta importância desse véu? Qual é a causa disso? A causa é o versículo 7, mais uma vez. A causa é: o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória
de Deus, mas a mulher é glória do homem. Qual é a causa? O homem não pode cobrir a cabeça, porque a cabeça dele é glória, e a mulher não pode ficar com a cabeça descoberta, porque a cabeça coberta é glória. Então qual é a causa? A causa aqui não é A, B, C, agradar D, E, F, não, a causa aqui é a glória de Deus, vista na comunidade, pelos de dentro, mas principalmente respeitada e honrada pelo de fora. Versículo 8. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. O que Paulo está dizendo? A razão, a causa é a glória de Deus. A razão disso tudo acontecer, a razão de usar o véu, a razão de não usar o véu, a razão da mulher ter a cabeça coberta, a razão do homem não ter a cabeça coberta, é o quê? Qual é a razão? Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Precisa ter uma submissão de amor. Não tem como vocês, mulheres de Corinto, querer se colocar no mesmo nível que eles. Antes vocês nem falavam, e agora querem bagunçar o negócio? Não pode, não pode. Versículo 9, qual o propósito? Qual é a causa? Versículo 7, qual é a razão? Versículo 8, qual o propósito do véu? Versículo 9, qual o propósito desse raio desse véu? Versículo 9, além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Qual é o propósito? O propósito é vocês entenderem que para Deus a mulher tem que ser submissa ao marido, mas o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ei, qual é o propósito? O propósito é que vocês, mulheres, não veio antes deles. O propósito, homens, é que vocês vieram depois da vontade de Deus. Preste atenção, é uma cadeia de cuidado. Deus cuida do homem, o homem cuida da mulher, a mulher, ela edifica, ela cuida da casa, da família, é uma rede de cuidado, não é patamar, não, é cuidado, é honra. Ai, coisa linda. Versículo 10, por essa razão, e por causa dos anjos, agora eu não entendi mais nada, aonde que entra anjo? Ô Paulinho, aonde que entra anjo nisso aqui, Paulo, pelo amor de Deus? Tu está falando que as mulheres não tinham voz, ok, tu está dizendo que elas, depois do evangelho que você, Paulo, injetou em Corinto, elas começaram a orar na igreja, começaram a profetizar na igreja, e aí começaram a querer criar um feminismo desacerbado, fora do contexto da igreja, ok, até eu entendi. Agora, da onde que vem anjos? No versículo 10, por essa razão, por essa causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Pastor do céu, do que o apóstolo Paulo está falando dos anjos? É simples, irmãos, preste atenção. O que Paulo está dizendo é: mulheres, quando vocês estão em comunidade, com a cabeça descoberta, sem o véu, vocês estão desonrando, não é só a igreja, não é só a igreja de corpo presente, físico, matéria humana. Vocês estão se esquecendo, mulheres, que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Vocês estão se esquecendo que no culto de vocês não tem somente o pregador, o visitante, o membro, a Chica, o Pedro, o Zé. Mulheres, vocês estão se esquecendo que os anjos do Senhor estão presentes nos cultos da igreja, protegendo e aprendendo com a igreja. É verdade, aprendendo com a igreja. Então é por isso que esse anjo no versículo 10, porque em toda a celebração da comunidade de Corinto, em toda a celebração da nossa comunidade hoje, século 21, os anjos do Senhor estão presentes em nosso culto. Então, mulheres,
Por favor, se vocês forem sem o véu, vocês vão desonrar a igreja e mais os anjos que estão presentes. Meu Deus. Nos cultos, vocês precisam priorizar o quê? O véu. Em alguns países muçulmanos, até hoje, mantém-se esse costume. O conselho de Paulo se aplica diretamente à situação cultural de Corinto. Volto a repetir, o conceito cultural do véu era para a igreja de Corinto. Ok? Vamos junto? Então vamos. Versículo 11. No Senhor, isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso. Porque a mulher é submissa ao marido, ao homem. Então o homem está acima dela, o homem pisa sobre ela. Paulo começa o versículo 11 do capítulo 11 falando assim: no Senhor. Uau! No Senhor. Ou seja, Paulo vem acabar com esse erro gritante que muitos falam por aí, que mulher não tem voz, que mulher é desprezada, que mulher é inferior aos homens, que mulher está à margem. Pelo amor de Deus, lindo, você nunca leu Gálatas? Anota no seu estudo aí, por favor, enriquece o seu estudo. Gálatas capítulo 3, vale a pena a gente ler. Gálatas capítulo 3, 28, vamos lá, rapidinho. Gálatas 3, 28. Aqui, ó. As mulheres são inferiores. Cafona. Gálatas 3, 28. Vamos ler Bíblia Brasil. Não há judeus, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Jesus. Tu prega, que lindo, ela também prega. Tu é pastor, que lindo, ela também é pastora. Acorda, gente. Porque não tem grego, não tem judeu, não tem homem, não tem mulher, mas todos são um em Cristo. E para a glória de Deus. Volta para Corinto, vamos embora. Volta para Corinto. Não te ficar aqui até amanhã no capítulo 11. Vamos embora lá. Eu estou no versículo 11 do capítulo 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem. Viu, pastor? Eu sempre falei que elas precisam de nós. Calma, tem uma vírgula aqui, lindo. Nem o homem é independente da mulher. A casa caiu. O que Paulo está dizendo é: vocês estão achando que a submissão que eu tratei com vocês, do versículo 3 ao versículo 6, é uma submissão de autoridade, de maioral, de posição, de andar de cima? Pode parar, não tem nada disso. Quando o assunto é o olhar de Deus no Senhor, para Deus, como Gálatas 3, 28, que acabamos de ler agora, significa que todo homem, toda mulher está no mesmo nível para Deus, inclusive quando o assunto é comunidade. Versículo 12, está ficando bom, hein? Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Escreve aí no seu estudo: interdependência. Homem versus mulher, mulher versus homem, interdependência. No Rio Grande do Sul é até complicado falar essa palavra, interdependência, já gera guerra. E já começam a brigar já. Se falar interdependência, Grêmio dependência. Então presta atenção, meu lindo, olha para mim. Então significa que existe uma interdependência, existe uma ligação de cumplicidade.
Existe uma ligação, sabe de quê? De submissão de ambas as partes. Existe uma ligação de amizade, de elo de ambas as partes, interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Lembra do corinho? É isso, interdependência. Coisa linda. Versículo 12: pois assim como a mulher proveio do homem, mas também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Interdependência. Homem, mulher, interdependência, ambos ligados num único Deus. Uau! Versículo 13, 14, 15, 13, 14, 15. Paulo vai tratar sobre a diferença da criação de Deus. Versículo 13: julguem entre vocês mesmos. 2 pontos. É apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Paulo está tratando de comunidade. Não trata de mulher orar em casa, no quarto, trancada no escuro, não. Paulo está mandando uma carta para a igreja de Corinto. Ok? É para a igreja de Corinto que Paulo está dizendo que no meio da igreja de Corinto é lícito a mulher orar com a cabeça descoberta. Olha o versículo 14. A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? Igreja de Corinto, as mulheres oram aí, século 21, por que as mulheres não podem fazer o que vocês fazem, homens? Igreja de Corinto, vocês não aprendem com a própria natureza, que Deus fez o cabelo delas, crescerem mais rápido, ser mais compridos? Por que vocês homens querem ficar imitando o cabelo das mulheres? Não pode. Igreja de Corinto, acorda. E aí Paulo me solta essa do versículo 15, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi-lhe dado como manto, algo de honra, algo consagrado, ou melhor, algo que Deus o consagrou, algo que Deus priorizou, algo que Deus valorizou, algo que foi da vontade e do coração de Deus. E vocês, homens, quer ficar botando essas roupas igual de mulher? Acorda. Quer ficar usando esse cabelo comprido igual de mulher? Isso é até hoje, irmão. Tem uns camaradas que tu olha de escote, tu não sabe se é homem ou se é mulher. Tem que chegar na frente para perguntar quem é quem. Então é uma bagunça. Então Paulo está dando um norte aqui para a igreja de Corinto, que isso não era estilo de vida da igreja cristã, da igreja que representava Cristo em Corinto. E no versículo 16, e último dessa primeira parte do capítulo 11, que é a conduta, o comportamento da mulher dentro da comunidade, do equilíbrio das irmãs no meio do culto. Paulo diz assim no versículo 16: mas, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo, irmão? Eu orientei, eu escrevi, eu dei meu parecer, instruído e inspirado por Deus e pelo seu Espírito. Quer ouvir? Ouça. Quer fazer polêmica? Nós não temos esse costume. Resumo: nós não temos tempo para ficar de mimimi,
quem não quer obedecer o que eu recebi de Deus. Ponto. Corinto, o parecer de Deus é esse. Corinto, o que eu recebi de Deus foi isso. Corinto, o que Deus me inspirou é isso. Quer ficar de mimimi? Eu não tenho tempo. A vida segue. A vida é feita de escolhas. A vida segue. E aí nós vamos entrar no segundo momento do capítulo 11, que é o quê? A ceia, a mesa do Senhor. Que por sinal também fizeram uma bagunça em Corinto. Por isso Paulo teve que mandar essa carta para poder botar ordem na casa, porque estava feio o que estavam transformando o que era para ser a ceia do Senhor como bebedeira, grutonaria, uma bagunça. E isso Paulo relata para nós do versículo 17 ao versículo 34. Versículo 17 ao de número 34. Vamos ler o 17? Vamos ler o 17 ao 34 todo de novo? Da mesma forma que nós fizemos com o primeiro módulo, com o primeiro momento. Versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Deu ruim. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês. Para quê? Para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ai, Jesus. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Elogiarei por isso? Certamente que não. Versículo 23. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. 34 e último. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resultem em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Paulo termina o capítulo 11 dizendo assim: não acabou não, tá? Eu vou ver vocês pessoalmente. Versículo 17, Paulo, ele vai tratar sobre o equilíbrio que estava faltando na mesa do Senhor, na mesa da ceia, da casa, da comunidade, dos santos, perante a presença do Senhor. E o versículo 17, Paulo vai tratar sobre o quê? Uma divisão. Uma divisão.
A mesma divisão que ele trata no versículo 21 do capítulo 11, que vai dizer assim o 21: porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Pura divisão, vergonha. Divisão, vergonha. Vocês estão achando que isso é ceia? Vocês estão achando que isso é mesa do Senhor? Não é não, isso é mesa de vocês. Para começar, isso nem casa do Senhor não é a casa da mãe Joana, porque na casa do Senhor não tem isso não. É o que Paulo vai tratar com Corinto. E ele diz assim no versículo 17: não os elogio. É engraçado que Paulo começa o capítulo 11 dizendo assim no versículo 2: eu os elogio. E agora no meio da conversa Paulo fala assim: não os elogio. Quando vocês merecem elogio, eu elogio. Mas quando vocês não merecem, eu recuso. Não elogio. Não estou merecendo. Mais uma vez eu escuto que há divisão em Corinto, e agora divisão na ceia do Senhor. Não elogio. E no mesmo versículo 17 ele vai dizer assim: vocês mais fazem mal do que bem. A reunião de vocês, a ceia que vocês celebram todo domingo, dominicalmente, mais fazem mal do que bem. Que vergonha. Versículo 18: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões. Sabe o que está acontecendo em Corinto? O que está acontecendo em Corinto é, toda vez que vocês se reúnem para adorar o Senhor, não há harmonia no meio da igreja. É uma desarmonia do inferno que está operando no meio de vocês, ao ponto de haver divisões no meio de vocês. Todo culto, toda reunião, toda celebração, toda ceia, ao invés de ter harmonia, presença de Deus, agir do Espírito Santo, há divisão. E aonde há divisão, Deus não faz presente. Aonde é demônios que estão operando, a divisão. Eu não elogio vocês. No versículo 20, Paulo diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Quando vocês se reúnem, não é. Falta comunhão. Falta comunhão. Irmãos, olha para mim. Comunhão significa partir o pão. Presta atenção. Na ceia que Jesus celebra com os discípulos, próximo à sua crucificação, Jesus pega o pão, Jesus dá graças. Aqui, ó, está aqui, ó, versículo de número 23. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: ei, vocês não sabem o que é ceia. E por que você não sabe o que é ceia? Porque você não sabe o que é comunhão, você não sabe o que é compartilhar, o que é partir, o que é partilha. Ceia é partilha. Jesus pega o pão, Jesus dá graças, eleva aos céus, e Jesus parte e começa a repartir. Vocês não, vocês se reúnem, cada um traz sua ceia, cada um come o que quer. Aquele que não tem o que comer fica com fome, e o rico fica bêbado. Vergonha no meio da igreja, na ceia do Senhor. E Paulo dá uma marretada na cabeça da igreja de Corinto, no versículo número 21, e ele diz assim: pois cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro, o rico, se embriaga. Sabe o que está faltando para vocês, Corinto? Está faltando para vocês os frutos do Espírito, de Gálatas 5,18. Sabe o que está faltando para vocês, Corinto? Está faltando vocês de levarem a sério a palavra de Deus.
Está faltando vocês terem zelo, temor pela palavra de Deus. Frutos do Espírito. Não se embriaguem com vinho. É o que diz Paulo depois da carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 18. Eu não vou ler não, anota aí, depois você lê lá o que está escrito. E Paulo vai contra a conduta de Corinto, na ceia, na mesa do Senhor. 21. Porque cada um come a sua própria ceia. Aqueles irmãos que não têm o que comer, aqueles irmãos que não têm o que comer para ceia, eles vêm com a mão vazia e saem com a barriga apertada. Vêm com a mão vazia e saem com a barriga apertada. Sabe por quê? Porque os ricos trazem banquete para a igreja. Eu fico imaginando, irmãos, preste atenção, meu Deus. Eu não sei se você lê a Bíblia como eu. Eu fico imaginando uma cena. É para chorar. Eu fico imaginando uma cena. Dentro de um templo, de uma igreja, os grupinhos. Os pobres, os classe média baixa, os classe média média, os classe média alta e os ricos. Eu fico imaginando os grupinhos na igreja de Corinto. E aí os pobres, com a mão vazia, chegavam com a barriga doendo, saía. E os ricos, ali, com a família toda, com um banquete, é frango, é pernil, é porco, é gado, é banquete, é comida zói. Não é para mim, isso dentro da mesma igreja. Vergonha. A comida que os ricos traziam era suficiente para alimentar toda a comunidade, mas o pobre não tinha o que comer na ceia do Senhor, porque era pobre. Eles não aprenderam o que Paulo escreveu para o povo de Gálatas, no capítulo 6, no verso 10. Enquanto há tempo, façamos o bem a todos, vírgula, mas principalmente os domésticos da fé. Eles não aprenderam isso, eles não tinham isso, eles não viviam isso. E por isso Paulo diz no versículo 17 do capítulo 11, não os elogio, vocês não merecem, vocês estão transformando a ceia do Senhor numa bagunça, vergonha. Versículo 22, será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Humilham os que nada têm. Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Olha o que Paulo diz. Ele pergunta, ele mesmo responde. Esse Paulo é. Vocês acham que eu vou elogiar vocês por isso? Certamente que não. Cambada de sem noção. Deus não está no meio da ceia de vocês. É como se Paulo estivesse falando, Deus não compactua com esse tipo de comportamento. O pobre vem para a ceia sem nada e sai com fome. O rico sai bêbado, sendo arrastado. Vergonha. Deus não está no meio de vocês. Deus não compactou com isso. Eu vou elogiar vocês? Certamente que não. Cambada de sem noção. Acepção de pessoas. Os riquinhos andam com os riquinhos, os pobrinhos andam com os pobrinhos. A acepção de pessoas. Os mais abastados são os mais favorecidos. A acepção de pessoas. Deus não compactua nessa comunidade. Acepção. Muda esse troço aí, ou então não sei o que eu faço com vocês não. E aí entra no versículo. Não, calma aí. Versículo 22, 23. Do versículo 23 ao versículo 26, Paulo ele vai mostrar para a igreja de Corinto o que é, ou qual é a raiz, a base, a estrutura do que é ceia. O que é ceia? A gente se reúne aqui, os pobres não comem, os ricos saem tudo bêbado ali, adoram um vinho, uma cambada de pinguço. Os pinguços do vinho ali, derramam um vinho com força. Depois ficam tudo falando vergonha, perde a memória e aí o diabo faz a festa. Tá, o que é ceia, gente? O que é ceia? Aí Paulo vai falar o que é ceia.
Paulo, na verdade, vai dar aqui o conceito, o centro, o fundamento, e Paulo vai dizer que o centro da ceia é Cristo. E Paulo vai mostrar no versículo 23 isso: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, o centro da ceia é o Senhor Jesus, o cabeça da ceia é o Senhor Jesus, quem é adorado na ceia é o Senhor Jesus, o anfitrião da ceia é o Senhor Jesus. Jesus, a ceia é constituída por causa de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós se reunimos semanalmente, dominicalmente aqui em Corinto e celebramos a ceia, e Jesus não está sendo adorado, porque se ele fosse o centro, não tinha gente com fome; se ele fosse o centro, não tinha gente bêbado; se ele fosse o centro, não tinha exceção de pessoas. Jesus precisa ser o centro da ceia. Você não sabe o que é ceia, Corinto. É como se Paulo estivesse tentando lembrar a Corinto do que São Mateus escreveu no capítulo 26, no versículo 26 de Mateus. Vamos ler Mateus 26, 26. Olha o que está escrito. Olha o que Mateus escreveu no capítulo 26, no versículo 26 de Mateus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Volta para Corinto capítulo 11. Volta para 1 Coríntios capítulo 11. Ei, se vocês continuarem deixando pessoas com fome na ceia, continuarem se enchendo a cara de vinho, seus pinguços, e ficando bêbado, Jesus, que é o centro, o motivo, o anfitrião da ceia, não estará no meio de vocês. Acorda, Corinto. E no versículo 24, 25 e 26, Paulo ele mostra os elementos da ceia: pão e vinho. No nosso contexto de hoje, pão e suco de uva. Mas suco bom, irmão, suco bom, pelo amor de Deus. Não vem pra cá que suco de pozinho, não, pelo amor, crente miserável. Todo espírito de miséria, sai da tua vida. Vê se na ceia bota um suco bom na tua igreja, meu lindo. Ninguém merece que suco. O pessoal bebe, fica com a boca manchada. Presta atenção. Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, os dois elementos da ceia, pão e vinho. E nós chegamos no versículo 27. E no versículo 27, 28, 29, Paulo vai tratar sobre o quê? Sobre comer e beber, participar da ceia do Senhor de forma indigna. Pastor, eu sempre tive dúvida do que é esse indigno na hora da ceia. Então tu vai aprender agora. 27. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Irmãos, o que é esse indignamente? Primeiro, esse indignamente é a falta de arrependimento. Ao ponto do versículo 28 dizer assim: examine-se a si mesmo, examine-se cada um a si mesmo. Ou seja, o que Paulo está tratando aqui é o indignamente, é eu participar da ceia do Senhor sem antes parar tudo e fazer um momento de reflexão, de um autoexame da minha vida. E se eu detectar que precisa de algo para ser curado, eu peço perdão e depois eu participo da ceia. Se não acontecer isso, ter esse autoexame, não ter essa reflexão, e se você não trouxer à memória aquilo que você fez de errado e pedir perdão, você está tomando a ceia indignamente. Precisa haver arrependimento.
antes da ceia. Versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examine-se a cada um a si mesmo e... não vou participar não, está errado. Paulo falou, examine-se, arrependa-se e coma. Não é para ficar de fora. Você faz parte do corpo de Cristo? Daqui a pouco no finalzinho vamos tratar quem pode participar da ceia diante do Senhor. Você faz parte do corpo de Cristo? Então examine-se, peça perdão e coma. Que papo é esse de crente ficar fora da ceia? É eu, hein? Não é crente não? Crente, cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que faz parte da comunidade, que faz parte do corpo de Cristo, tem que participar da ceia do Senhor. Não estou me sentindo muito bem, vou ficar de fora esse mês. Acorda, vamos ler Bíblia, gente. Examine-se cada um a si mesmo, se arrependa e coma e beba. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, olha aí, mais um ponto do indignamente. O que torna um crente indignamente para participar da ceia? 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Discernir o corpo, valorizar os irmãos, a harmonia na comunidade, tratar todo mundo igual, sem parcialidade, discernir o corpo. O que faz vocês indignos é que vocês estão favorecendo os mais ricos, coríntios, e menosprezando os pobres, e isso torna vocês indignos de participar da ceia do Senhor. Para com esse favoritismo podre do inferno, trate todo mundo igual, para que vocês sejam dignos de participar da ceia do Senhor. Que coisa linda, estamos terminando. Versículo de número 30. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes materiais, mas também doentes espirituais, e muitos já dormiram, muitos já partiram dessa vida doentes espiritualmente. Que vergonha, Corinto. 31, e um dos versículos mais fortes do capítulo 11. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Pastor, não entendi. Você falou que o versículo mais forte, eu não entendi, foi nada. O que Paulo está dizendo no versículo de número 31 é: confronte com você mesmo. Para a cabeça. Para de ficar com peninha de você e você mesmo de ficar encoitando a sua safadeza. Confronte-se. Examine-se cada um, confronte-se. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, vocês ficam olhando, Corinto, o pecado uns dos outros, julgando uns dos outros, comendo sem esperar o irmão. Se você tivesse cuidado de examinar, ao invés de examinar a vida dos outros, examinar a tua vida, crente sem noção, ao invés de você examinar a sua vida, examine-se, confronte-se, não passe a mão na sua cabeça, puxe sua orelha, corrija-se, se acerte, se plume, se conserte. Irmão. E Paulo dá um chacoalhão na igreja de Corinto e mostra para eles que eles estão fazendo da casa de Deus, da ceia do Senhor, da mesa de Deus, uma bagunça, e que isso tinha que acabar. E eu termino com o versículo 33. Portanto, meus irmãos, quem pode participar da ceia do Senhor, pastor? Pastor, eu sempre tive essa dúvida. No dia da ceia, qualquer um pode participar? Não. Qualquer um não. A mesa do Senhor não é para qualquer um, irmão. Qualquer um é a mesa da casa da mãe Joana. A do Senhor não.
Olha como é que ele começa o versículo 33. Portanto, meus irmãos, a mesa do Senhor é para os meus irmãos. E quem é os meus irmãos? É uma boa pergunta. Se eu fosse você, não estava no seu estudo Atos capítulo 2. Vamos ler aqui agora. Quem participa da ceia do Senhor? Os meus irmãos. Mas quem é os meus irmãos? Atos 2, verso 41 e 42. Volta aí. Atos 2, 41, 42. Rapidinho. Estamos terminando. Atos capítulo 2, verso 41 e verso 42. Os que aceitaram a mensagem. Portanto, meus irmãos, a ceia do Senhor é para os meus irmãos. Mas quem são esses? Atos 2, 41. Os que aceitaram a mensagem, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 42. Eles se dedicavam ao ensino, à palavra de Deus, ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Para quem é a ceia do Senhor? Para aqueles que aceitaram a palavra, para aqueles que foram batizados e para aqueles que participam das orações e do ensino da palavra de Deus. Não é para qualquer um. A ceia não é para qualquer um. A ceia é para, portanto, meus irmãos. Ouviu a mensagem, recebeu Jesus como Salvador, foi batizado nas águas por imersão, participa da comunidade de igreja, tem uma célula, cresce, é estudioso, ama a palavra, está à mesa, no pão com a igreja de Cristo. Para esses é a mesa da ceia do Senhor. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. O que é esse esperem uns pelos outros, pastor? Comunhão. Aonde tem comunhão tem partilha. Jesus pega o pão, corta, partilha. Aonde tem comunhão, tem o quê? Bom senso. Calma aí. Espera ele. Calma aí. Não tem ninguém morrendo de fome aqui não. Você leu junto comigo. Você não tem em casa não? Come e bebe em casa. Sem noção. Aqui não é para se embriagar. Aqui é para partilhar o pão. Em comunidade, em comunhão. Esperando uns pelos os outros, e todos comendo igual. Uau! Eu falei para ti que o capítulo parecia confuso, mas não tem nada de confuso. E Paulo fecha o capítulo explicando claramente que as mulheres não são inferiores aos homens, do versículo 2 ao versículo 16, que as mulheres têm como e devem sim orar na igreja, profetizar para chegar na igreja, sim. Sobretudo, que a mulher seja submissa ao seu marido, como Cristo amou a igreja. O marido honre e ame a sua mulher. E também Paulo vai tratar sobre a ceia, do versículo 17 ao versículo número 34. Que Deus pega essa palavra de 1 Coríntios 11 e crave ela no meu e no teu coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Que Deus nos abençoe. Pai, é a tua palavra, consagramos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que essa palavra possa queimar acesa, um altar em chamas, onde o fogo não se apaga, e que esse altar seja os nossos corações, e que esse fogo seja a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, beijo no teu coração, te aguardo presencialmente hoje em Igrejinha, 19 horas, e em Cachoeirinha, 17 e 19h30. Você mora muito longe, em outro estado, em outro país, que você esteja conosco no IBAG TV, às 19h30 no YouTube. Graça e paz.